Vamos! Vamos, porque essa banca é uma banca diferenciada, né? E até só um comentário, gente: existe prova da banca CESP e Sebrasp de ABCDE e existem provas de certo e errado. E muitas vezes o candidato fica em dúvida: vou fazer prova de certo e errado, eu posso resolver questão de múltipla escolha? Eu vou resolver, a minha prova é de múltipla escolha, eu posso resolver questão de certo e errado? Gente, não faz diferença. Pode resolver questão de qualquer tipo. A forma de a banca cobrar o conteúdo, a forma é a mesma. A linguagem que ela utiliza é a mesma. O que acontece é que a prova de múltipla escolha da banca acaba sendo uma prova mais densa, que você vai ter que avaliar cada item. É como se ela realmente juntasse 5 itens de certo e errado e transformasse isso em uma questão. Então é uma questão muito densa. Normalmente é uma prova muito cansativa. Às vezes você tem uma prova lá com 5 questões, mas você precisa avaliar com muito cuidado 25 itens. Então a prova fica uma prova pesadona, cansativa, mas a forma de cobrar é a mesma. Então estude por qualquer padrão de questão, tá? O que importa é ali você focar na sua banca organizadora, que é a banca CESP, Sebrasp, que, como eu disse, cara, é uma banca muito maravilhosa, tá? Muito maravilhosa. Então, vambora, vamos focar hoje nessa banca, que é a banca CESP, Sebrasp, que é a minha preferida, hein? Então, nós temos aqui uma questão que é essencial, que é uma questão envolvendo concordância. Nós temos aqui a estrutura: a constante ampliação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana vem modificando a dinâmica dos grandes centros. A banca trabalha sempre com concordância. E o que a gente precisa visualizar? O verbo, ele vai concordar com o nosso sujeito. E de uma forma específica, ele vai concordar com o quê? Com o núcleo do nosso sujeito. E a banca tende a colocar sujeito gigante, com muitas palavras, para induzir você ao erro. O importante é você localizar o núcleo, que é a ideia mais importante, identificar esse núcleo com muito cuidado. Então, nós temos aqui o nosso verbo, ó, vem modificando. Cadê o nosso sujeito? O que vem modificando? O que vem modificando? A constante ampliação de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. O núcleo, gente, ele tá aqui, ó. É essa constante ampliação. Observe que aqui, ó, você tem especificador. É a ampliação de quê? De políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. Mas a ideia é a ampliação, ela vem modificando a dinâmica dos grandes centros. O nosso núcleo está lá na frente e o verbo necessariamente vai concordar com o núcleo. A ideia é a ampliação vem modificando alguma coisa. Então vamos ver esse sujeito gigantesco na nossa estrutura. O rápido desenvolvimento de tecnologias para o processamento e armazenamento de dados tem impulsionado o crescimento da IA. Cadê o sujeito dessa estrutura verbal? O que tem impulsionado o crescimento da IA? O rápido desenvolvimento é o desenvolvimento de quê? De tecnologias para processamento e armazenamento de dados. Mas a ideia é o desenvolvimento tem impulsionado. Esse aqui é o nosso núcleo. É o desenvolvimento de alguma coisa que tem impulsionado. E lembre a flexão do verbo ter. No singular, você faz ele tem. E no plural, você faz eles têm. Como aqui a ideia é o desenvolvimento de tecnologias para processamento e armazenamento de dados, é o processamento que tem impulsionado. E aí o verbo precisa concordar com esse núcleo. Se o nosso núcleo está no singular, o nosso verbo precisa ficar no singular. Então ele quer saber, nesse trecho, a flexão da forma verbal tem. No plural, se você fizer tem, isso vai prejudicar
a correção gramatical. Sim, isso vai prejudicar. O nosso núcleo está no singular, necessariamente o nosso verbo tem que ficar no singular, tá? Então essa estrutura aqui realmente é uma estrutura correta. O verbo precisa concordar com o núcleo, tá? Agora, gente, esse caso é um caso amado pela banca. Há muitos e muitos anos, a banca CESP-Sebrasp cobra essa estrutura. Nós precisamos entender definitivamente o nosso sujeito oracional. A banca ama esse sujeito oracional. O sujeito oracional nada mais é do que um sujeito que é uma oração. E o sujeito que é uma oração é simplesmente um sujeito, gente, que traz um verbo. Você vai analisar, vai achar o sujeito normalmente. E você vai perceber que dentro desse sujeito existe um verbo. Olha o exemplo que nós temos aqui, ó. É válido analisar questões. Olha o nosso verbo. Eu quero que você olhe para esse verbo aqui e você vai procurar o sujeito dele. O que você faz para achar o sujeito do verbo? Você faz a pergunta o que ou a pergunta quem seguida do verbo. Então eu venho para esse verbo e faço a pergunta: o que é? O que é válido? O que é válido? Analisar questões. Eu quero dizer que analisar questões é válido. O que é válido? Analisar questões. Analisar questões é válido. Esse bloco aqui, ele está funcionando como nosso sujeito. E perceba que aqui dentro, ó, você tem um verbo. Quando dentro do seu sujeito você tem um verbo, esse sujeito, ele é chamado de sujeito oracional. E quando você trabalha com o sujeito oracional, a concordância, ela é feita na terceira pessoa do singular. Sujeito oracional concorde no singular. A banca adora isso. E observe uma coisa, gente. Sujeito é um termo essencial da nossa oração. O sujeito, ele não vai qualificar nada. Sujeito é sujeito. Sujeito não caracteriza. Sujeito não qualifica. Sujeito é um termo essencial da nossa oração. Vou até colocar um outro exemplo para ressaltar isso. Quando eu digo, ó, é certo que a banca fará uma prova densa. Eu vou procurar o sujeito desse é. O que é certo? O que é certo? Que a banca fará uma prova densa. É isso que é certo. Essa oração está funcionando como sujeito. Note que aqui, ó, você tem um verbo. Se você tem um verbo, você tem um sujeito oracional. E quando você trabalha com sujeito oracional, a concordância ela é feita na terceira pessoa do singular. Sempre concorde no singular. E se ela destacar esse sujeito oracional e perguntar: essa oração está caracterizando alguma coisa? Essa oração está qualificando alguma coisa? Impossível. Se essa estrutura é um sujeito, sujeito não caracteriza, sujeito não qualifica, sujeito é sujeito, sujeito é um termo essencial da nossa oração. Ele não tem esse papel caracterizador, qualificador. Bem, um outro ponto que a banca pode usar, gente, para tentar te confundir, ela fez isso na prova da Polícia Federal de 2012 também. O mesmo ponto que ela trouxe agora numa prova de 2025, ela cobrou igualzinho na prova da Polícia Federal de 2012. Nós temos aqui, ó, essa estrutura. Estudar e trabalhar cansa. Por que muita gente acaba errando esse tipo de questão? Eu vou olhar aqui, ó, para esse verbo. O que cansa? O que cansa? Estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar cansa. Isso aqui é o nosso sujeito. Só que muitas pessoas pensam que ali existe um sujeito composto. E vai trabalhar com a ideia do sujeito composto e vai achar que esse verbo pode aparecer no plural. Muita gente vai pensar, ó, estudar
e trabalhar. São duas coisas. Se são duas coisas, eu consigo colocar o verbo no plural. Aí que está a pegadinha. Quando eu faço estudar e trabalhar, note que aqui dentro, ó, você tem verbo. E quando você tem verbo, mesmo que você tenha 2, 3, 4 verbos, você trabalha com a ideia do sujeito oracional. E quando você tem esse sujeito oracional, a concordância ela é feita no singular. Então eu digo estudar e trabalhar cansa. Se colocar no plural, se fizer cansam, essa estrutura ela fica errada, tá? Fica errada. Deu para visualizar? Tranquilo, gente, dá um ok aí para mim. E Raquel, ó, trazendo notícia maravilhosa, ó. Semana que vem vai ocupar o cargo público, maravilhosa, hein? Mas, gente, dá um feedback aí para mim. Entendido? Parabéns, Raquel. Legal. Não caiam nessa pegadinha, gente, né? Não caiam. Olha que coisa maravilhosa, Maria Luísa foi aprovada, CEMED Manaus. Ó, gente, aguardo a mensagem de vocês lá no meu Instagram. Eu fico muito feliz quando recebo a mensagem de vocês de sucesso, hein? Mandem pra mim. Bem, gente, olha essa questão 2. E como eu falei, cara, há muitos anos a banca trabalha com o mesmo padrão de cobrança, tá? Não fique tarado em resolver só as questões de 2025. Não! Isso é um erro, tá? A gente precisa pegar questões de outros anos, porque a banca cobra, 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 aquele assunto some. Aí fica um tempo sem aparecer. Aí depois aquele assunto volta a aparecer. Se você só estuda pelas últimas questões, isso não é bom, tá? Isso não é bom, porque você vai deixar alguns assuntos esquecidos, hein? Tem que pegar questões de outros anos para estudar também. Isso é muito importante, tá? Então, foca aqui, galera, ó. Olha essa questão 2. Para que a atuação policial ocorra dentro dos parâmetros democráticos, é essencial. Eu quero que você olhe para esse verbo aqui, que é o foco da nossa questão. É essencial que haja a implementação de um modelo de policiamento. Vou pegar esses dois verbos. Então, eu peguei o é e peguei o haja. Eu vou isolar esse pedacinho aqui só. É essencial que haja a implementação de um modelo de policiamento. Mas eu vou olhar para esse verbo aqui, ó, e eu vou procurar o sujeito dele. O que é essencial? O que é essencial? Que haja a implementação de um modelo de policiamento. Isso aqui, gente, ó, é o nosso sujeito. E note que aqui dentro, ó, você tem verbo. O que caracteriza, Renata, o sujeito oracional? O sujeito oracional é o sujeito com verbo. Se eu tenho verbo dentro do meu sujeito, esse sujeito é chamado de sujeito oracional. Não é sujeito composto, não é sujeito simples, é sujeito oracional. Então, repetindo aqui, ó, o que é essencial? Gente, o que é essencial? Que haja a implementação de um modelo de policiamento. É isso que é essencial. Perceberam, gente? Tranquilo? Então ele fala o seguinte, ó, a oração que haja a implementação de um modelo de policiamento, isso aqui, gente, ó, é o nosso sujeito. Isso aqui é o nosso sujeito oracional. E aí o que eu falei para vocês? O sujeito, ele é só um termo essencial. O sujeito, ele não tem a função de qualificar nada. Sujeito não qualifica adjetivo. Sujeito não caracteriza. Sujeito é sujeito, tá? É simplesmente isso. Se você percebe que essa oração desempenha a função de sujeito, ela não tem a função de qualificar. Deu para perceber, gente? Tranquilo? Fala para mim. Gente, ó, não vamos fugir ao que a gente tá cobrando, ao que a questão tá cobrando, tá? Cuidado aí que senão a gente foge muito do conteúdo. Então foca aqui pra gente não fugir, não se perder. Tudo bem? Agora, galera, olha só. Se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu tivesse o
sucesso e a aprovação, ó, olha a diferença, chegarão. Agora, ler e escrever ajuda. O sucesso e a aprovação chegarão. Eu vou olhar aqui para esse verbo, ó, chegarão. O que vai chegar? O sucesso e a aprovação. O sucesso e a aprovação são dois núcleos. Isso aqui é um sujeito composto. Ali você não tem verbo. O sucesso é um nome, a aprovação também é um nome. Então, o sucesso e a aprovação chegarão. Agora, na outra, ler e escrever ajuda. Eu vou procurar o sujeito desse verbo. O que ajuda? Ler e escrever. Isso aqui é o nosso sujeito. Mas, como eu disse, muitos vão olhar para isso aí como um sujeito composto. Mas note que aqui dentro, ó, você tem verbo. Quando você tem verbo, qual é o nome desse sujeito? Ele é sujeito oracional. E qual é a regra geral do sujeito oracional? Tem sujeito oracional, você vai deixar o seu verbo no singular. Por isso eu deixei o meu verbo ali no singular. Se eu jogar o meu verbo pro plural, essa construção ela vai ficar errada. Grazi, não é sujeito composto? Não, não é sujeito composto. Você tem verbo, é sujeito oracional. Beleza, galera? Tranquilo. E não vamos fugir ao conteúdo, senão a gente se perde, tá? Bem, então, gente, essa questão 2 realmente é uma questão errada. Entendido? Tranquilo? Bacana? Foi ou não? Fala comigo! Foi, galera. Bora. Tranquilo? O pessoal que tava com dúvida aí tirou a dúvida, né? Então, olha a outra, gente. Olha lá. É isso que eu falei, tá vendo? Ó, essa daqui é uma questão de 2018. Aí você pega aqui, ó, a questão da Polícia Federal, prova de perito de 2025. Galera, não tem mudança, tá? Olha o que ele fez aqui. Ele traz um texto gigante, mas o que interessa aparece aqui, ó. Eu quero que você olhe para esse pedaço. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. A partir daqui. É necessário desenvolver ferramentas computacionais avançadas e personalizadas. Olha para esse pedacinho aqui comigo, ó. Leia esse pedacinho aqui de novo. É necessário desenvolver ferramentas computacionais avançadas e personalizadas. Eu quero olhar para esse verbo aqui e eu quero procurar o sujeito dele. Vou fazer a pergunta a ele. O que é necessário? O que é necessário? Desenvolver ferramentas computacionais avançadas e personalizadas. Desenvolver ferramentas computacionais é necessário. O que é necessário desenvolver? Desenvolver essas ferramentas. É isso que é necessário. Essa estrutura aqui, ó, funcionou como nosso sujeito. E esse sujeito, ele tem um verbo. Quando o sujeito tem um verbo, qual é o nome desse sujeito? Ele é um sujeito oracional. E quando você tem um sujeito oracional, a concordância, ela tem que ser feita em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, galera, olha o que a banca está perguntando, ó. No trecho, a oração blá, 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 blá funciona sintaticamente como complemento do adjetivo? Eu estou completando o adjetivo? Não, gente. O nosso termo ele é sujeito. Sujeito não é complemento. Quando eu penso em complemento, eu posso ter o complemento do verbo. Complemento do verbo é objeto direto
é objeto indireto, eu posso ter o complemento do nome, que é o complemento nominal. O que existe como complemento? Complemento de verbo ou complemento de nome. Se a nossa oração está funcionando como um sujeito, sujeito não é complemento. Então não tem complemento ali. Sujeito é sujeito. Por isso essa questão é uma questão errada. Não tem nada a ver ali com complemento de verbo ou com complemento de nome. Beleza? Tranquilo? Continua aqui. Bem, questão 4. Foca aqui no sujeito oracional. Gente, eu não vou fugir ao que a questão tá cobrando, tá? Cuidado que às vezes o candidato se perde porque quer analisar tanto, quer olhar para outros verbos, e aí você perde um tempo danado de uma forma desnecessária. Foque naquilo que a questão tá cobrando, gente. Leva isso para a sua vida. Olha o que a questão 4 trouxe, ó, a questão do TCE. Fazer o diagnóstico da pegada de carbono de toda a cadeia e agir para reduzi-la está na ordem do dia. Eu quero que você olhe para esse verbo. O foco dessa questão é o verbo estar. É para ele que eu tenho que olhar. Você não vai classificar os outros. Eu não quero que meu aluno faça isso, senão você se perde. Galera, olha para esse verbo. Olha o que a banca está perguntando. A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal estar fosse flexionada no plural. Então, ele está mexendo nesse verbo. Ele quer saber se você pode jogar esse verbo para o plural. E, gente, eu vou ali procurar o sujeito desse verbo. Cadê o sujeito desse verbo? O que está na ordem do dia? O que está na ordem do dia? Fazer o diagnóstico da pegada de carbono de toda a cadeia e agir para reduzi-la. Fazer o diagnóstico e agir. Tá vendo como confunde com sujeito composto? Fazer o diagnóstico e agir. Isso aqui é o nosso sujeito. É o nosso sujeito que traz o verbo. Sujeito com verbo é sujeito oracional. Quando eu trabalho com sujeito oracional, a concordância ela é feita no singular. Aquilo ali não é sujeito composto. Grazi, quando eu tenho sujeito oracional, eu acho o núcleo? Não, você não precisa achar o núcleo ali, tá? Sujeito com verbo é sujeito oracional. A concordância só pode ser feita no singular. Se a concordância só pode ser feita no singular, você não pode jogar para o plural. É isso, tá? Então, por isso, essa questão é uma questão errada. E, gente, a banca CESP e Sebrasp, ela traz a mesma forma de cobrar nos diversos concursos. Não importa se é Polícia Federal, se é auditor, se é Câmara dos Deputados, se é professor, não importa. É a visão da banca que se repete o tempo todo. É isso que eu preciso observar, tá? Beleza, galera? Tranquila? Laura, não temos ainda na agenda. Beleza? Continua aqui, galera. Mais um caso importante. Gente, todo candidato tem que saber isso. Quando você trabalha a concordância do verbo haver. Gente, sempre que você encontrar o verbo haver, você precisa verificar se o verbo haver está no sentido de existir. Quando o verbo haver está no sentido de existir, esse verbo haver, ele forma uma oração sem sujeito. Esse verbo, ele é classificado como um verbo impessoal. E o nosso verbo haver, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Mas você não pode confundir a análise do verbo haver com a análise do verbo existir. Porque o verbo existir, ele sempre vai trazer sujeito. Sempre que estiver escrito o verbo existir, esse verbo vai trazer sujeito. Como é que você vai visualizar isso? Primeira frase, houve falhas. Gente, o verbo que está escrito aqui é o verbo haver.
Se eu tenho o verbo haver, eu vou substituir pelo verbo existir. Houve falhas, existiram falhas. Se eu consigo trocar o verbo haver pelo verbo existir, eu tenho aqui a oração sem sujeito. Eu tenho um verbo impessoal. E esse verbo haver impessoal, ele só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Agora, se eu trabalho com o verbo existir, procure sempre o sujeito dele. Verbo existir tem sujeito. Então, se aqui está escrito o verbo existir, cadê o sujeito dele? O que existiu? Falhas. Eu quero dizer que as falhas existiram. Verbo existir tem sujeito. Normalmente o sujeito aparece depois. E se ele tem sujeito, ele vai concordar com o sujeito dele. Falhas existiram, problemas existiram, guerras existirão. Ele vai concordar com o sujeito dele. Então vamos ver aqui, ó, o que nós precisamos visualizar. Questão 5. Temos aqui o nosso trecho. E o que interessa é esse pedacinho aqui, ó. Eu quero que você olhe para cá. Embora existam debates entre alguns cientistas. Eu tenho que olhar para isso. Embora existam debates. Só de curiosidade, isso aqui é o verbo existir. O verbo existir tem sujeito, ó. Os debates existem. Embora os debates existam. Mas o que a banca quer saber? A correção gramatical do texto seria mantida caso se substituísse existam por hajam. Então ela pediu aqui, ó, para você encaixar a forma verbal hajam, que nada mais é do que o nosso verbo haver. É o verbo haver entrando no sentido de existir. E você sabe que o verbo haver no sentido de existir, ó, é oração sem sujeito, é verbo impessoal e ele precisa ser empregado na terceira pessoa do singular. Se o haver estiver no sentido de existir, ele será um verbo impessoal. E esse verbo, ele não pode aparecer no plural. Ele tem que ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, galera, não pode usar hajam. Tem que usar haja na terceira pessoa do singular. Por isso, essa questão é uma questão errada. Beleza, tranquilo. Verbo haver no sentido de existir tem que ser empregado na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Aqui, ó, o verbo, ele concorda com o núcleo, né, gente? O núcleo tá aqui, ó. O núcleo tá aqui, ó. Embora os debates existam, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Beleza? Tranquilo? Ângela, sim, quando você tem elementos opostos, vai pro plural, mas pro CESP isso não importa, tá? Não vou nem olhar para isso hoje, tá bom? Beleza, galera? Tranquilo? Foi ou não? Bora pra próxima. Olha a questão 6. E aí, entendida a questão, gente? Tá claro? Bacana? Agora, ó, olha essa outra. Estariam preservadas a correção gramatical do texto e a coerência das suas ideias. Gente, sempre que a banca perguntar, mantém a coerência, isso aqui é muito importante. O pessoal confunde muito isso. Às vezes a banca pede a manutenção do sentido. Às vezes a banca pede a manutenção da coerência. O que é a coerência? A coerência é a lógica. Um exemplo bem grotesco para você entender. Se eu digo, eu bebi suco. Se eu substituir a palavra suco pela palavra cerveja, eu bebi suco, eu bebi cerveja. Essa substituição mantém a correção gramatical. Sim, a frase fica certa. Essa estrutura, ela muda o sentido. Beber suco é óbvio que não é o mesmo que beber cerveja. Mas, se a banca perguntar, essa substituição
mantém a coerência. Quando o enunciado perguntar, mantém a coerência, eu tenho que olhar se tem lógica o que ele está me dizendo. Se eu digo para você, eu bebi suco, tem sentido o que a Grazi está dizendo. Eu bebi cerveja, tem sentido o que a Grazi está dizendo. Então, essa substituição, ela mantém a coerência. Então, a coerência é ver se tem lógica aquilo que está sendo dito. Se eu trocasse suco por pedra, eu bebi pedra. Você fala, Grazi, tá maluca? Não tem lógica o que você está me dizendo. Aí não tem coerência. Então, quando o enunciado perguntar, mantém coerência, é se tem lógica o que está sendo dito. Pode ser até que exista uma mudança de sentido. Não precisa ser o mesmo sentido para que você mantenha a coerência. Se ela falar mantém coerência, só olhe para isso. Tem lógica ou não o que está sendo dito. Muita gente perde questão por causa desse detalhe. Então vamos ver. Olha lá. Olha o que a banca está cobrando. Temos a frase inicial, ó. Estariam preservadas a correção, a frase vai ficar certa, a coerência, ou seja, a lógica, a coerência de suas ideias, caso esse trecho. Então, o trecho era: existia uma série de ações deliberadas. Vou procurar o sujeito desse verbo. Ó. O que existia? Uma série de ações deliberadas. O núcleo estava aqui, ó. Uma série existia. Uma série existia. E aí ele reescreveu, ó. Existiam ações deliberadas. O que existia agora? Ações deliberadas. Essas ações existiam. Ao fazer isso, eu mantenho a correção. Sim, a frase está certa. E tem coerência se eu digo para você, ações deliberadas existiam. Tem sentido o que está sendo dito. Por isso, mantém a coerência. Essa questão é uma questão certa. Tudo bem? Então, gente, não confundir isso aqui. Quando a banca falar mantém coerência, você só tem que observar se tem lógica aquilo que está sendo dito. Não pode perder uma questão dessa. Legal, galera, bacana. Dá um feedback para mim. Mais um caso muito importante. Mara, maravilhosa, foi aprovada, coisa linda. Tudo bem, gente, entendido? Dá aquele feedback no chat para mim. Legal? Agora, olha essa próxima. Essa regrinha aqui cai o tempo todo, gente. O tempo todo. Nós temos, mas foi aquilo que eu falei com vocês. Não fiquem tarados de resolver as últimas questões, tá? Foi o que eu falei. A banca cobra aquele conteúdo some, depois ele volte. Se preocupe em um material que dê conta de varrer os pontos cobrados, tá? Os pontos cobrados, os pontos que estão presentes efetivamente no seu edital, tá? Isso aí que é muito importante. Vocês vão ver, eu até peguei uma questão, ó, de novo, ó. Peguei uma questão lá de 2018, ó, tá vendo, ó? Peguei uma questão de 2018 e depois peguei uma igual de 2025, que é isso que a banca faz. Galera, ter essa percepção ajuda muito. É um desabafo. Às vezes eu fico arrancando os meus cabelos, porque às vezes o pessoal manda mensagem para mim e só quer resolver questão 2025. Agora vai ser a tara querer resolver 2025, 2026. E às vezes o ouro está em resolver questão de 2018, resolver questão de 2019, que são aquelas questões que estão esquecidas e vão voltar a qualquer momento, tá? Então não façam isso, tá, gente? Isso para diversas bancas é importante. Então vamos embora, ó. Olha o que a gente precisa aqui visualizar. A minoria veio ou vieram? A minoria é uma palavra que está no singular. Se é uma palavra que está no singular, o verbo vai ficar no singular. A minoria veio. Quando você usa a minoria, você tem uma ideia de conjunto. Se eu digo a minoria dos alunos, eu tenho ali um conjunto. Quando eu penso em minoria, maioria, boa parte,
grande parte. Esses elementos, eles são chamados de nomes coletivos. Eles são coletivos chamados de coletivos partitivos. Por que coletivo partitivo? Porque ele traz uma ideia de uma parte. A maioria dos alunos, não são todos os alunos, é uma parte. A minoria dos diretores, não são todos, é uma parte. Isso é um coletivo partitivo. Se você só tiver o coletivo, você vai concordar com ele. Coletivo no singular, verbo no singular. Mas se você encontrar esse coletivo acompanhado de uma expressão, você pode concordar com o coletivo, a minoria veio, você pode concordar com a expressão, os diretores vieram. Ou eu faço a minoria veio, ou eu faço os diretores vieram. Ou eu concordo com o coletivo, ou eu concordo com a expressão. Beleza? Tranquilo? Vambora? Olha lá. Questão 7. A maioria dos laboratórios acredita. Quem acredita? A maioria dos laboratórios. Olha lá, ó. Maioria. Maioria, minoria, boa parte, grande parte, menor parte, é tudo coletivo partitivo. Ou eu concordo com o coletivo, a maioria acredita, ou eu concordo com a expressão, os laboratórios acreditam. Ou eu concordo com o coletivo, ou eu concordo com a expressão. Então, seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural. Acreditam. Mantenho a correção? Mantenho. Tanto faz no singular ou no plural, por isso essa questão é uma questão correta. Entendido? Bacana? Tranquilo? Bora para a próxima. Isso, o pessoal tá falando, nas nossas maratonas de questões, a minha preocupação é colocar uma questão de cada tipo. Então, a gente estuda com uma questão de cada tipo, para a gente efetivamente varrer as possibilidades de abordagem. É muito sobre isso, né? Exatamente, Elias. Agora, olha aí, ó. Olha como é a mesma coisa, galera. Olha como é a mesma coisa. Atualmente, a maior parte dos investimentos. A maior parte dos investimentos em infraestruturas para o abastecimento de águas das cidades é feita. Olha lá, a maior parte. A maior parte, a menor parte, a maioria, a minoria, grande parte, boa parte, é coletivo partitivo. Ou eu concordo com o coletivo, ó, a maior parte é feita, ou eu concordo com a expressão, os investimentos são feitos. Então, seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal é feita fosse substituída por são feitos. Dá para trocar? Dá, nenhum problema. Tá certa a questão. Entendido, gente? Tá claro isso? Foi. E aí, olha a próxima. Olha a 9. A 9, ele só tentou complicar a sua vida porque ele colocou elemento intercalado. Tá? Ah, Grazi, muda o sentido? Não, não muda o sentido. Seja concordando com o coletivo, seja concordando com a expressão, galera, não muda o sentido, tá? Mantém a correção, mantém o sentido, mantém a coerência, mantém tudo, tá? Tanto faz. Olha lá, olha a 9. O Estado é um dos maiores produtores de frutas cítricas dos Estados Unidos da América, mas a maioria dos resíduos. O que ele fez para te atrapalhar, ele trouxe exemplos aqui. Tá? Ele trouxe exemplos, ó, resíduos. Por exemplo, cascas, sementes e polpa. Ele só trouxe um exemplo ali no meio do caminho para atrapalhar a gente. Mas eu vou esquecer esse exemplo que está ali no meio do caminho, ó. Vou tirar essa informação que está aqui entre vírgulas.
que nada mais é do que exemplo. Ó como fica mais fácil de visualizar. A maioria dos resíduos é descartada e acaba em aterros sanitários. Maioria, minoria, boa parte, grande parte é coletivo. Se eu concordo com o coletivo, ó, a maioria é descartada, a maioria acaba. Mas eu tenho aqui também a expressão. E aí eu posso concordar com a expressão. Se eu concordasse com os resíduos, eu diria: os resíduos são descartados e acabam em aterros. Ou eu faço a maioria é descartada e acaba, ou eu faço os resíduos são descartados e acabam. Tanto faz concordar com o coletivo, concordar com a expressão. Gente, isso mantém correção, mantém coerência, mantém sentido, não prejudica em nada. Então, a banca trouxe, ó, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical. O trecho é descartada e acaba poderia ser substituído por são descartados e acabam. Dá para fazer isso? Dá. Caso em que a concordância passaria a ser estabelecida com o vocábulo ó, resíduos. Dá para fazer isso sem problemas. Por isso, essa questão é uma questão correta. Entendido, gente? Tá claro? Tranquilo ou não? Foi? Agora vamos para uma questão belíssima. Essa agora é do mal. Essa agora é linda, hein, gente? Mas tudo bem, foi? Legal. Bacana. Ó, o pessoal que estava falando da FGV, nós vamos ter a nossa reta final para o TJ, para a Alerj. Vamos ter a nossa reta final. Vou divulgar depois lá nos stories para vocês, hein? Serão 4 aulas intensas de revisão final para a FGV, hein? Vai ser lindo. Agora, gente, trabalhando com os nossos intervalos. Quando você coloca ó, de uma coisa, você vai usar de uma coisa a outra. Quando você coloca o de lá na frente, o de é uma preposição, tá? E você tem o a sozinho, que também é uma preposição. Isso você vai usar em qualquer contexto. Então, você faz assim, ó, atendimento de segunda a sexta. Se é o D com A. Então, nós temos aqui, ó, de 10 a 15 questões. Se é o D com A. É o D sozinho, preposição sozinha, é o A sozinho, preposição sozinha. Agora, se eu colocar lá na frente o dá ou das, eu vou depois usar, ó, o a ou o as, com o crase. Se eu tiver o dá lá na frente, o dá é a junção da preposição com o artigo. Então, eu vou usar a crase aqui, de modo que eu tenha também a preposição com artigo. Gente, isso vai ser válido para qualquer contexto. Você vai dizer, ó, eu vou me dedicar de 10 a 20 de janeiro, ó. É de com A, tá vendo? É de com A. Mas eu faço, ó, ele analisou da segunda à sexta. Se eu coloco da, ó, é da com A. Então, aqui, ó, da 10 a 15. Grazi, eu acertei. Da 10 a 15. Se eu tenho da aqui na frente, eu uso a crase aqui. Gente, no dia a dia isso é uma tristeza, né? Isso é uma tristeza. Mas vamos lá. Para o concurso do UFRJ não vai cair português, né? Só vai cair a parte de redação oficial, hein? Atentos aí pro edital, hein? Só com a parte de redação oficial. Agora, um outro detalhe que nós precisamos perceber. E a grande pegadinha está aqui. Depois da preposição até, a crase é facultativa. Depois da preposição até, a crase é facultativa.
Então, quando eu digo ele foi até a esquina, depois da preposição até, a crase é facultativa, mas é depois da preposição até, tá? Agora, gente, completa essa frase aqui para mim. Escreve aí no chat. Ele ficou a 2 metros de distância. Completa aí. Vai entrar assim ou vai entrar assim? Escreve aí. Mateus, tudo que nós estamos falando aqui é válido para qualquer concurso organizado pela Banca CESP, tá? Cuidado, gente. Cuidado com a pegadinha. Olha só. Vi que o pessoal tá caindo na pegadinha, hein? Ó, se eu fizesse assim, ficou a distância de 2 metros. Quando esse a está na frente da palavra distância e essa distância aparece especificada, a distância de 2 metros, aí sim você vai usar a crase. A palavra distância especificada. O especificador aparece depois. A distância de 20 metros, a distância de 300 quilômetros. Quando a distância está especificada, você coloca a crase. Mas cuidado, quando você joga a palavra distância lá para o final, o a que você emprega aqui, ele está diante da expressão 2 metros, ó. Ele ficou a 2 metros. E perceba que os 2 metros é uma expressão masculina. E você não usa crase diante de expressão masculina. Então, cuidado com isso. Se a palavra distância é jogada lá para o final, o a que você coloca aqui está diante dessa expressão masculina. Os 2 metros. Perceberam? E diante de palavra masculina, você não usa crase. Deu para perceber? Tá claro? E para piorar, exatamente, Jô, eu tenho aqui, ó, 2 metros. São os 2 metros. Além de ser uma palavra masculina, é uma palavra no plural. Se você tem, ó, um é singular, mas de 2 em diante é plural. 2, 3, 4. E quando o a está no singular, seguido de uma palavra no plural, você não vai usar crase. Não pode usar crase. E aí, o que a banca tentou fazer para te confundir? Nessa situação, você não usa crase. Se eu digo assim, ó, ele ficou a até 2 metros. Essa palavra até, ela não interfere na sua análise. Ela não interfere, ó. É a 2 metros. Esse a está diante dessa palavra masculina. Esse até aqui não interfere em nada. Ele está tentando te confundir com essa situação. Depois da preposição até, depois da preposição até, a crase é facultativa. Tá? Mas se eu faço, ó, a 2 metros, é diante de palavra masculina. Não tem como usar crase nisso, gente. Deu para perceber qual foi a maldade da banca? Ela tá com um até aqui, ó. Ele ficou a até 2 metros. Para tentar confundir nossa cabeça com a regra da crase facultativa, que não tem nada a ver. Deu para perceber? Então vamos ver aqui, ó. Olha o que a banca fez. O que interessa é esse pedaço aqui, gente, ó. É esse pedacinho aqui. Aí nós temos aqui, ó, para limitar o aquecimento global a uma temperatura. A uma temperatura de 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius. Tá vendo? De uma a outra. E aí você sabe que se existe o D, é o D com A.
Tudo bem? De 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius. Bacana? É o D com A. Mas ela pediu alteração do trecho. Vamos tirar esse trecho e vamos colocar isso aqui. Então, eu vou tirar esse pedaço. Eu vou tirar isso aqui. O comando da questão foi esse. E eu vou colocar isso aqui, ó. Esquece que esse até tá aqui, gente. Esse até tá no meio do caminho para te atrapalhar. Para limitar o aquecimento global a uma temperatura, eu vou limitar a 2 graus Celsius. São os 2 graus. Os 2 graus. Isso aqui é uma expressão masculina. Tá vendo? Ó, esquece esse até que tá aqui só para bagunçar a nossa cabeça. Se você olha, ó, a 2 graus Celsius, impossível usar crase nessa situação. Deu para perceber? Não tem como usar crase. Ele tentou enganar o candidato que decorou a preposição até como facultativa. Mas ela é facultativa depois da preposição até, não antes da preposição até, tá? Então, se você fizer isso, você vai prejudicar a correção gramatical. Sim, vai prejudicar. Por isso, essa questão é uma questão certa. É limitar a até 2 graus Celsius. Perceberam, gente? Tá claro isso? Linda! Questão maravilhosa. Então, cuidado, gente. A crase é facultativa depois da preposição até. Não é antes da preposição até. Não, não tem a ver com isso. Legal? Agora, a última, que é uma questãozinha que apareceu na prova do TCE do Rio Grande do Sul. Também é legalzinha, gente. Essa daqui tá trabalhando com aqueles nomes que eu quis ressaltar. Tá vendo? Ó? Ela tá falando em sentido, ela tá falando em correção gramatical, ela tá falando em coerência. Candidato CESP, Sebrasp, não pode confundir esses conceitos. Correção gramatical, eu vou olhar lá para os pontos gramaticais, concordância, crase, regência, colocação pronominal e outros. Sentido é a mensagem que eu estou transmitindo, eu estou dizendo a mesma coisa. E coerência é olhar se tem lógica. Aquele exemplo do eu bebi suco e eu bebi cerveja. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Um exemplo para a gente comparar. Eu sei como ele fez isso. Ele fez isso como? Ele fez isso de que modo? Como você trabalha? De que modo você trabalha? Como você estuda? De que modo você estuda? Esse como, sinônimo de que modo, ele é classificado como um advérbio. Ele é um advérbio de modo. Como você chegou? De que modo você chegou? Como escreve essa palavra? De que modo escreve essa palavra? Agora, não sei por que ele fez isso. Sempre que depois da palavra porquê você conseguir acrescentar a palavra motivo, porque motivo, o porquê que você vai empregar é separado. Nesse caso, não sei por que ele fez isso, eu não sei por que motivo ele fez isso. Por que ele correu? Por que motivo ele correu? Não sei por que você errou a questão. Eu não sei por que motivo você errou a questão. O porquê motivo é o porquê separado. E essa expressão por que motivo é utilizada para trazer uma ideia de causa. Por que motivo? Por que causa? Por que razão? Por que motivo é para uma ideia de causa. Então, quando você coloca a palavra como, essa palavra como nesse contexto está trazendo uma ideia de modo. Quando você coloca a palavra porquê, você passa a trazer uma ideia de causa. E note que essas duas frases são frases certas. Eu tenho ali a correção gramatical.
Mas note que os sentidos são diferentes. Como você fez, de que modo você fez. Por que você fez, por causa de que você fez. Um trabalha com ideia de modo e outro trabalha com ideia de causa. Os sentidos são diferentes, mas as duas frases são frases coerentes. Como você fez isso? Por que você fez isso? As duas frases têm lógica, por isso as duas frases têm coerência. Deu para perceber, gente? Tá claro? Então, olha o que nós temos aqui, gente, ó. Eu quero entender. Eu quero entender como as emissões de GE ganharam destaque. Eu quero entender como isso aconteceu. Eu quero entender de que modo isso aconteceu. Como aconteceu? De que modo aconteceu? Essa palavra como é um advérbio de modo. E a banca está pedindo para você substituir essa palavra como pela palavra porquê, pelo porquê separado e sem acento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai visualizar se essa frase vai ficar certa. Vamos aqui colocar esse porquê separado e sem acento. Entender por que as emissões ganharam destaque. Entender por que motivo. Eu quero entender por que motivo elas ganharam destaque. Se você consegue colocar a palavra motivo, o porquê separado tá certo. E foi a primeira coisa que a banca perguntou, né? Você vai, manter a correção... Não foi a primeira coisa que ela perguntou, não. Mas você vai manter a correção gramatical? Vai manter. Só que quando você coloca o porquê motivo, por que razão, é por que causa. Você deixa de pensar em uma ideia de modo e passa a pensar em uma ideia de causa. Deu para entender isso, gente? Tá claro? Então ela disse, caso a palavra como fosse substituída por porquê, o sentido seria alterado. Você deixaria de pensar em uma ideia de modo e passaria a pensar em uma ideia de causa. Sim, você vai alterar o sentido, mas não seriam prejudicadas. Você não prejudica a correção gramatical. Não prejudico. A minha frase fica certa. Eu não prejudico a coerência, ou seja, a minha frase continua com lógica. É entender como elas ganharam destaque e entender por que elas ganharam destaque. As duas têm lógica. Sim, eu mantenho a coerência. Por isso, essa questão é uma questão correta. Coisa linda, né, gente? Maravilhosa, né? Deu para entender? Dá aquele feedback para mim. Bacana, gente! E aí, como é que foi esse desempenho?